Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo e esse aqui tá um pouquinho diferente porque eu quis trazer para vocês alguns assuntos que eu acho super interessante, mas que são extremamente interessantes para você usar com seu aluno para convencê-lo a fazer mais de uma vez de aula por semana, mais de duas, ou seja, 3 vezes na semana com você Pilates. Então, se você quer entender como que eu uso esses recursos, essas informações para convencer meu aluno, me acompanhe que eu vou dizer aí ao longo desse vídeo, tudo bem? Tem um estudo do IBGE que eu peguei para entender como é que é a população em nível de atividade física, ou seja, quem é sedentário e quem não é sedentário. E olha que alarmante. Na população adulta, ou seja, acima de 18 anos, a gente tem um número de 40% aproximadamente é considerado sedentário. Quando a gente vai para o público, que é o que eu mais trabalho, que são os idosos acima de 60 anos, esse número sobe para 59%. Ou seja, mais de 50% dos idosos, eles são considerados sedentários. E na hora que a gente fala de sedentarismos, a gente vai pensar em doenças degenerativas, de problemas crônicos, doenças crônicas degenerativas, e que tem um impacto muito grande na saúde, tanto física quanto mental, do nosso aluno idoso. Então a gente vai entender um pouquinho delas, eu vou colocar aqui para vocês entenderem que são excelentes pontos que a gente tem que abordar, conhecer, para informar o nosso aluno a necessidade de sair desse ponto do parado para o ponto do ativo. Então vamos pensar, aqui estão os dados que eu falei para vocês, né, dos idosos que são sedentários e dos adultos que são considerados sedentários. E aqui tem uma lista das doenças que a gente vê com muita frequência nos idosos, né? As artroses, sarcopenias e as quedas, eu vou falar um pouquinho em relação a isso. Quando a gente para, a gente sabe que tem uma perda de nutrição, porque o movimento leva à nutrição das estruturas cartilaginosas. Então, se a gente não tem uma pessoa ativa, a gente sabe que essa nutrição vai ficar prejudicada, tá? E aí a gente sabe que se a pessoa não é ativa, ela não tem um estímulo suficiente para manter a massa muscular que ela tem. E claro, a gente sabe que no processo do envelhecimento natural, a gente tem perda de massa muscular, que é a sarcopenia. E se eu não sou uma pessoa ativa, a chance dessa perda de massa muscular ser mais acentuada se torna cada vez maior, tá? A gente sabe que nos maiores números de quedas, as suas consequências das quedas, que são lesões, escoriações, fraturas e até mesmo as complicações que podem levar à morte, né? Então a gente tem que ter uma atenção muito forte. E as quedas, gente, estão associadas à perda de força e à perda de equilíbrio e propriocepção. Então, mais uma vez, a gente tem um link muito forte com o item superior. Então, a gente tem que entender que isso está muito relacionado, tá? Aí a gente fala que com o envelhecimento, com o envelhecimento e o sedentarismo, né, a gente tem as perdas de flexibilidade e mobilidade. Flexibilidade é o comprimento do músculo e a mobilidade a gente falando de articulação. E quando a gente pensa nesses dois pontos, a gente está pensando em amplitude de movimento para manter o quê? Uma qualidade de vida, ou seja, uma função preservada, tá certo? A gente tem que pensar nisso. Claro que sempre associada ao seu volume muscular, para que você consiga realizar aquelas atividades. Mas a amplitude daquela articulação e o comprimento daquele músculo tem que permitir que isso aconteça, certo? E é interessante a gente ter um desordenamento das faces com envelhecimento, tá? E aí é bem interessante que a pessoa que entra no envelhecimento e no sedentarismo, as faces que têm os alinhamentos, elas perdem essa orientação. Por quê? Você não tem as suas cargas de trações para manter a integridade, elas começam a se organizar de forma desordenada. E isso é muito perigoso porque eu não tenho essa dissipação da força, além da dissipação da força, a potencialização de qualquer movimento que a gente venha realizar. Isso é muito prejudicial, contribuindo, né, ainda mais para as perdas de forças, para os riscos de quedas, para o aparecimento de algumas lesões, tá certo? Então a gente tem essas desordenações das nossas faces. E aí tem algumas doenças que a gente coloca, vou falar secundárias, né, porque não são coisas que a gente trata diretamente, que são essas 3, eu vou falar diabetes, hipertensão e as doenças mentais, mas que a gente tem que entender e conhecer, tá? E mesmo fazer um trabalho, né, em parceria com outros profissionais, que são essa equipe multidisciplinar, para conseguir ter um bom trabalho de manutenção e qualidade de vida dessa pessoa.
Então, diabetes é muito comum e a gente tem que ter bastante atenção, principalmente nas extremidades, né, por causa de perda de sensibilidades. Mas a gente tem que manter a atividade física, porque esse gasto de energia, a gente consome essa glicose, esse açúcar no sangue, né? Isso se mantém muito importante para as pessoas que têm diabetes. E até um dos pontos que os profissionais usam para fazer o controle, né? É através das atividades físicas, tá bom? A hipertensão também a gente sabe, e é interessante quando a gente recebe alunos que estão hipertensos, eu preciso fazer acompanhamento sempre diário, ou seja, com aparelho de pressão antes, né, para saber se ele está bem equilibrado, se a pressão está adequada, para você iniciar o seu trabalho com o seu aluno. Eu vou dar algumas sugestões, algumas dicas interessantes, justificando a importância dele fazer esse trabalho, né, que é com a gente, com as nossas aulas de pilates, em grupos, tá? E a gente tem a osteoporose, que está linkada com as partes aqui de cima, que a gente tem a perda da massa muscular, perda da massa óssea, e o sedentarismo se agrava ainda mais, porque eu não tenho cargas para gerar tração nessas estruturas para manter a densidade de mineral ósseo nessa região, ou seja, pelo menos estabilizar essa evolução das osteoporoses, porque a gente sabe que o prognóstico das osteoporoses são as fraturas, e as fraturas recorrentes, a gente sabe que pode evoluir aí até o óbito, tá certo? Então, pensando em todas essas patologias, né, essas doenças degenerativas ou do envelhecimento, a gente pensa que elas estão extremamente associadas com o sedentarismo. Então, se eu tenho um número muito grande de idosos que é sedentário, eu tenho um grande número de idosos que vai chegar com algum desses pontos aqui com vocês, ou às vezes mais de um. Então, trabalhar em cima disso é importante, tá certo? Então, uma forma de que isso aqui possa se prevenir ou se estabilizar, controlar, é através das atividades. Então, quando eu vou conversar com meu aluno idoso, né, e eu vou propor para ele ser fisicamente ativo, o que é ser fisicamente ativo? Mas antes de dizer, né, as orientações da OMS para ser classificado como fisicamente ativo, eu quero te mostrar alguns benefícios que a gente alcança ao ser ativo. Que esses argumentos, na hora que a gente conversa com nossos alunos, vai ajudar demais, tá? Então, eu vou ter uma AVD, atividade de vida diária, mais autônoma, ou seja, ele vai conseguir comer com mais independência, vestir a sua roupa com mais independência, levantar e sentar da cama, se locomover, ou seja, eu vou me tornar mais ativo, mais independente, tá certo? Lembrando, quando a gente vai falar num processo de envelhecimento, né, nesse fisicamente ativo, eu não deveria iniciar essa fase de atividade no meu envelhecimento. Se eu viesse ao longo da minha fase de vida adulta, até mesmo na infância, né, que a gente tem que iniciar as atividades físicas, eu me tornaria muito mais ativa nessa parte do envelhecimento, certo? E eu conseguiria ter um envelhecimento muito mais saudável, tá? Fugindo muito daquelas doenças degenerativas que eu vou falar um pouquinho aqui na frente, tá certo? Então, eu conseguiria promover uma maior independência da pessoa, mais autonomia para essa pessoa, tá bom? A partir do momento que eu me torno mais ativo fisicamente, tá? Eu consigo proporcionar uma redução de quedas, ou seja, um idoso que cai, a gente tem vários riscos, várias chances dele cair ao longo desse ano mais de uma vez, e isso é muito preocupante, porque ele pode se tornar um idoso caidor, que a gente chama, né? E a chance de ter complicações com as quedas se tornam muito grandes, tá certo? Além das escoriações, das fraturas, ou mesmo chegando ao óbito, tá? Então, a gente previne bastante as quedas, tá bom? E mesmo que a pessoa que cai, se ela é fisicamente ativa, a chance dela se machucar ou ter uma questão mais séria se torna menor também, tá bom? E é o que eu falei também, as doenças crônicas, todas aquelas doenças que eu falei, né, degenerativas crônicas, a gente pode promover, né, uma prevenção ou um controle, né, daquelas doenças. A gente sabe que pessoas que têm uma atividade aeróbica, a gente consegue ter um melhor controle do diabetes. Uma pessoa que faz um treino de força vai ajudar na sarcopenia, vai ajudar nos riscos de quedas, vai ajudar nas relações das osteoporoses, na estabilização das osteoporoses. Tá? Então, tem várias características que a gente consegue prevenir ou mesmo controlar através desses treinos que a gente coloca como ativo aqui, tudo bem?
As doenças mentais, a gente sabe que no idoso ele tem maior chance também das depressões, das crises de ansiedade e tudo. E quando a gente entra numa característica de mais atividade, isso é muito interessante, que a gente diminui essa possibilidade dessas manifestações, tá certo? Claro que sempre acompanhado com um profissional gabaritado nessa área mental, tá certo? E aí o que eu falei com vocês, as atividades em grupo. Por que as atividades em grupo, principalmente nas atividades físicas, né, que a gente vai fazer, é interessante ser em grupo com essas pessoas, porque eu trabalho o engajamento e as interações sociais, que são extremamente importantes para os idosos, para manter essa questão social, as interações, a comunicação, a relação social que a gente precisa preservar para o agrupamento idoso, para prevenir também essas características mentais aqui, tá certo? Então, repensem as pessoas que fazem aula sozinhas. Eu sei porque eu já tive uma aluna, eu já te contei em alguns vídeos, né, dona Hilda? Ela, por uma questão, porque ela chegou de bengala, com várias características, não tinha como ela fazer em grupo, ela fazia individual. Mas assim que eu consegui, eu passei ela para uma atividade de grupo, né? E aí foi extremamente importante e extremamente rápida a evolução quando ela passou para o grupo, porque esse apoio do grupo, esse engajamento com o grupo, tem um impacto muito grande na conquista desse corpo, desse trabalho físico. Então, o que é ser fisicamente ativo de acordo com a OMS? A gente classifica a intensidade da sua atividade distribuída na semana, tá? Aqui estão em minutos de 150 a 300, 75 a 150. E a intensidade é moderada, ou se eu escolher intensidades vigorosas, é de 75 a 150. Então, ou seja, 150 minutos são 2 horas e meia a 5 horas, ou de 1 hora e 15 a 2 horas e meia de atividade física. E aqui, vigorosa, a gente vai pensar muito mais nos trabalhos aeróbicos, e aqui a gente vai pensar nos trabalhos mais de força, tá? E dentro desse guideline do American College, né, que vem aqui, desculpa, né? Tem a OMS, tem a CDC, só que esse guideline que eu peguei é da American College. Quem quiser me manda mensagem aí, né? Só comentar que eu posso tentar ver com as pessoas aqui se eu mando esse guideline por e-mail para vocês, tá bom? O que acontece? O que é atividade moderada? Atividade de força, tá certo? A gente sempre pensa de estar distribuindo isso 2 vezes por semana, e a gente sabe pelos trabalhos de força, a gente tem que ter um período aí pelo menos de algumas horas de descanso para fazer a reconstrução muscular, para ter um novo estímulo de força, tá certo? E as atividades aeróbicas, elas podem ser distribuídas, né, mais interessantes ao longo da semana. Mas, além disso, enquadrado nesses treinos, tá? Né, nesse trabalho físico, precisa estar enquadrados treinos de equilíbrio com o idoso, tá? Que no guideline para o adulto, eles não sugerem esse trabalho de equilíbrio. Já para o agrupamento dos idosos, além de fazer um trabalho de força, há um trabalho de atividade aeróbica, ou seja, uma caminhada. E caminhada não é aquele passeio no shopping que a pessoa fica conversando. Ele tem que estar mais vigorosa. Para o idoso, uma simples conversa, uma simples caminhada, que ele não consiga conversar com a pessoa que está ao seu lado, a gente já está entrando numa atividade um pouco mais elevada para ele, tá certo? E o trabalho de fortalecimento, ele tem que ter uma sobrecarga, que isso, dentro do nosso ambiente, o Pilates, está muito bem colocado. Então, se eu estou falando aqui de atividades, vocês conseguem ver que todos aqueles argumentos que eu usei anteriormente, quando eu vou conversar com o meu aluno, eu explico tudo aquilo que um sedentário tem, né, traz consigo, tudo que a gente tem de recomendação da literatura que ele precisa para se manter ativo e prevenir tudo aquilo lá, ou pelo menos retardar e equilibrar, eu preciso de pelo menos 2 horas e meia na semana. Então, por isso que a grande maioria dos meus alunos aqui não fazem 2 aulas comigo por semana, fazem 3 vezes por semana. Porque eu vou estar usando esses recursos de trabalhar a força. Tem dias que eu vou trabalhar mais vigor com ele, ou eu sugiro ele fazer uma caminhada. E, além disso tudo, no meu treino eu tenho também trabalhos de equilíbrio com o meu idoso. Tá certo? Então fica a dica que é bem interessante.
tá certo? Vocês conversarem com ele e argumentarem por que eles devem fazer mais de uma aula por semana, mais de 2, ou seja, pelo menos 3 vezes por semana, tá? E ó, eu ainda vou dar 3 exercícios que eu acho super interessantes para ajudar vocês, tanto numa força, quanto aí num trabalho aeróbico dentro do Pilates, quanto num trabalho de equilíbrio e propriocepção. Então, vamos lá? Então vamos lá para o primeiro exercício. Aqui eu estou com o Vitor, ele é jovem, novo, mas pensem que eu estou representando aqui um idoso, tá? Ele está aqui mais para me ajudar, para mostrar. Eles têm os encurtamentos, as hipomobilidades, principalmente tornozelo e joelho aqui. Isso remete bastante a essa dificuldade também do idoso. A gente vai fazer um exercício que é o jumping. E o jumping, gente, ele pode entrar numa característica cardiorrespiratória, ou seja, se você fizer um treino uma aula mais intensa, né? Ou seja, com bastante exercícios, sem pouco tempo de descanso, a gente pode pensar que eu entrei num componente da aula, tá? Com uma intensidade mais alta, ou seja, eu entrei numa atividade mais vigorosa, tá bom? E aqui, claro, eu farei todo aquele trabalho de mobilidade prévia para soltar a articulação, para depois a gente fazer o jumping, que é simplesmente saltar. E o mais importante que a gente tem que pensar no jumping não é o tanto que a pessoa pula, mas como ela amortece. E é interessante que a gente vai poder entrar em vários aspectos daquelas doenças degenerativas, lembra? Eu vou estar ajudando a melhorar a integridade daquela face, ou seja, aquela desordenação, eu vou conseguir fazer uma boa organização das faces. Eu vou estar trabalhando essa questão cardiorrespiratória, dependendo do tempo que eu fico aqui com o meu aluno. Eu vou poder trabalhar a relação, né, da força dessa musculatura, a relação do impacto que tem, eu vou estar abordando também em cima das osteoporoses. Então, vocês veem o tanto de benefício que eu posso estar alcançando com esse exercício. Então, Vitor, junta um pouquinho mais os pés e coloca mais aqui para cima para mim. Isso. A ideia é você dobrar os 2 joelhos. Isso. Só que mantenha os calcanhares para mim. Isso. Então, qual que é a ideia? Você vai saltar, esticar as pernas e na hora que cair é que nem uma mola. A mola não dobra cada hora um anelzinho? Então, a gente vai dobrar o anel do pé, o anel do joelho e o anel do quadril, tá? Eu não quero nenhuma pancada. Então, estica, salta e volta. Só que, isso, volta e para. Para dobrando. Isso, mola e essa mola para aqui. Parou, isso. Eu posso fazer direto? Posso. Eu só estou ensinando ele para ele conseguir amortecer e ele tem que manter essa mola esticando e distendendo. Eu posso usar várias referências de mola. Tem mola de carro, mola de amortecedores, né? Justamente aqui a gente está treinando os nossos amortecedores mesmo, tá bom? Então dobra, salta e amortece. Dobra, salta e amortece. Deveria estar trabalhando antes aqui com ele mais mobilidade do tornozelo para conseguir mais? Com certeza. Mas dentro do que ele tem disponibilidade eu vou permitir que o calcanhar dele um pouco saia, porque senão ele não vai conseguir saltar. E a evolução disso, né, já que ele conseguiu entender que é amortecer o movimento, ele pode sim saltar consecutivo. Usa para mim a respiração junto, Vitor. Isso. Solta. E o calcanhar sempre voltando. Vai juntando esses pés pra mim. Isso. E vai juntando os pés. Isso. Quanto mais ele amortece, quanto mais silencioso eu sei que ele tá, melhor ele tá usando esse sistema de conexões faciais e musculares. Tá bom? Então você já tá vendo que ele já vai cansando, as pernas já desceram, ou seja, acabou a energia. Tá bem? Vocês estão vendo que, ó, pouca coisa que a gente fez, ele já tá com a respiração um pouco mais acelerada, que a gente tá conseguindo entrar num momento mais cardíaco um pouquinho, tá bom? Então esse é um exercício que eu acho super interessante e é um excelente recurso e poucas pessoas usam ele. Esse exercício a gente vai trabalhar fortalecimento de membros superiores, ou seja, eu vou estar deitada aqui de barriga para baixo e a gente vai fazer o quê? Empurrar essa barra para cima. Então, e aí vai depender muito do idoso. Se ele é muito cifótico, tá? Eu vou precisar descer essa barra aqui um pouco para que ele consiga fazer com uma organização, porque se ele é muito cifótico, ele não vai conseguir fazer isso, certo? Ele vai estar nessa posição. Então, eu consigo fazendo uma descida da barra, a barra com um clique aqui mais para baixo, tudo bem? Mas, como ele é forte, eu tô aproveitando, né, e mostrando aqui para vocês, ele vai só empurrar a barra para mim, fica... E dobra, certo? Lembrando, quando a gente vai fazer exercício de força, a gente vai pensar aí em média 10 repetições. Vai, dobra e estica. Certo?
Então, o movimento é super simples, mas a gente pode usar porque a gente às vezes trabalha pouco exercício de carga para membro superior, pode indo. Carga para membro superior devagar. Isso. E é importante a gente fazer fortalecimento de membros superiores, tá, gente? Principalmente quando a gente vai perdendo essa posição, essa dificuldade torácica, a gente sim precisa ganhar para que ele consiga pegar, colocar alguma coisa no armário, tirar alguma coisa nas suas funções, né? Secar, né? Cabelo, essas coisas. Eu posso evoluir simplesmente pedindo para tirar uma mão. E aí vocês vão ver a grande dificuldade. Tá bom? Junto com esse trabalho aqui, eu gosto também de trabalhar. Lembra que eu falei que eu posso trabalhar um pouquinho de mobilidade? Posso sim. E aqui a gente tem um grande swan que a gente pode fazer, que é um trabalho que auxilia demais, mas eu tenho um trabalho de força aqui prévio, que é esse trabalho, querendo ou não, de estar nessa postura. Eu tenho um trabalho aqui de fortalecimento dos extensores. Tudo bem? Troca o braço. Deu 6, né? Isso. Isso, 3, bora. E aqui a gente vai manter, pode manter as pernas mais juntas. Então a grande ideia aqui, eu pensar num trabalho de força, é que eu dei uma sugestão de membros superiores, que às vezes a gente sempre vê sugestões de fortalecimento de membros inferiores. Mas eu gosto de trazer um pouquinho fora da caixa, porque a gente precisa também trabalhar os membros superiores com os idosos. Tudo bem? Então esticou os 2 braços para mim, Vitor. E aí tem o que a gente já conhece, que são as extensões. Isso. Porque ficar naquela posição, né, que a gente chama de pode ser, bem empurrando, é o prono. Só de se manter nessa posição, eu já tenho um trabalho isométrico dessa região, mas eu posso trabalhar a mobilidade. Isso na hora que eu faço esse movimento, deixando o membro mais fixo e ele também está trabalhando nesse fortalecimento, tá certo? Isso. Ótimo. E priorizando muito mais mover nessa torácica, é extremamente importante. E na hora que eu penso nesses movimentos de extensões, todo mundo que me acompanha sabe, são excelentes para as osteoporoses, né? Para essas cifoses acentuadas aqui. Tudo bem? E o último, e descendo. Ótimo. Então, para a gente finalizar, vou dar umas sugestões para vocês. Eu uso várias em relação ao equilíbrio, tá? Cada dia eu uso alguma coisa diferente para dar estímulos diferentes. Esse aqui que eu vou mostrar para o Vitor, e eu sei que é difícil para ele por causa do conta do tornozelo dele, dessa dificuldade de fazer a dorsiflexão, tá? Alguém já pode ter visto esse vídeo, que é que a gente caminhar só usando o tornozelo, tá? Eu vou estar aqui do lado dele, ele vai caminhar de frente, ele consegue, tá? E voltar de costas. Aí o idoso pode ser que precise voltar normal, tudo bem? Então vamos lá, Vitor. Vai caminhar, só que tem que articular o joelho e o pé, não é perna de pau, não. Não, você vai caminhar normal, ó. Ah, tá caminhando normal. Só que a ponta do pé não toca. Você gosta de complicar as coisas. Tá aí e volta. Volta de costas. Volta de costas. Isso. Tá vendo? Não é só o idoso que tem dificuldade não, viu? Isso. Bora, puxa esses pés para cima. Puxa bem os dedos. Isso. Também tem que entender a biomecânica de você. Até aí e voltou. No caso, ele é jovem, ele tem força, ele tem bastante equilíbrio, mas o idoso provavelmente eu estaria segurando a mão para conseguir fazer esse exercício. Posso fazer caminhando, como se estivesse andando no slackline, ou seja, numa corda, numa linha? Pode. Vocês podem pegar uma costura de tatame e pedir para o seu idoso, como se aqui tivesse outro tatame do lado, né? Andar pé ante pé? Posso, ele é bem interessante. Ou uma outra referência, junta os pés para mim, Vitor. Isso. Tira um pé. Isso. Olha para frente, fecha o olho. Simples isso. Esse é o mais básico, mais simples. Você só fica pertinho. Ou o que eu uso muito, eu deixo uma pessoa perto da haste do Cadillac, da chair, ou nas traves do Cadillac, porque se precisar, esse simples desequilíbrio, ela vai e segura, tá bom? Então, eu passei aqui algumas sugestões para que você consiga desenvolver um trabalho de equilíbrio. Várias outras existem, tá? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, pode me acompanhar lá no Instagram, às vezes eu coloco algumas coisas diferentes. Ou se vocês querem ver alguma coisa a mais, é só deixar aqui nos comentários que eu vou tentar trazer isso para vocês, tudo bem?
Então, pessoal, vocês estão vendo dei para vocês todos os argumentos que eu uso com meus alunos, né? Quando eles vêm conversar comigo, Flávia, quantas vezes? Porque eles não sabem mesmo, tá, gente? Eles são leigos e nossos alunos não têm esse entendimento. Eles perguntam pra gente, quantas vezes na semana eu tenho que fazer aula? E aqui eu dei todas as informações que eu uso com meus alunos para mostrar a importância de se trabalhar 3 vezes na semana nos exercícios. E aí eu vou dar uma dica bônus para vocês, na hora de realizar o trabalho, vocês vão me perguntar, Flávia, mas você não faz trabalho de mobilidade, de flexibilidade? Eu faço sim, e aí tem nas relações até de recomendações lá, que eles falam como os aquecimentos e os resfriamentos, a ideia de trabalhar a mobilidade é muito mais para manter a integridade da articulação, né, e a mobilidade do tecido, para que sejam realizadas atividades diárias. Eles não têm lá como preconizante um trabalho forte de mobilidade, e sim como um recurso de aquecimento e resfriamento dentro do seu contexto de trabalho, seja de trabalho aeróbico ou de trabalho de força, para que você use esse tempo para trabalhar essa flexibilidade e mobilidade, tá certo? Claro que dentro do Pilates a gente tem mais trabalhos, principalmente pensando na coluna, tem, e eu uso sim, tá bom? Mas eu penso também em associar, eu ganho um pouquinho de mobilidade, mas depois eu vou para um trabalho de força, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom?